O irmão Sebastião deu um passo à frente e plasmou uma tela que inundou o ambiente de luz azul suave que coloria tudo à sua volta, e ele começou a explanação. Na década de 20, período pós-Primeira Guerra Mundial, o mundo entrou em uma euforia sem par, apesar da destruição das perdas de vidas. Diante da necessidade da reconstrução, ao invés de se voltarem para os ensinamentos que a guerra trouxera, tudo foi feito às avessas. O prazer e o bem-estar individualista cresceu e, seguido o curso comum, nações se reerguiam, passando como tratores desenfreados na corrida pela supremacia. Os egos se inflavam e a corrida individualista pelo reconhecimento e acúmulo de bens era tudo que importava. Começava uma época de permissividade, onde homens e mulheres, esquecidos de suas missões divinas, se entregavam ao culto da carne. Em 1929, um novo alerta para a humanidade. A Bolsa de Nova York faliu, arrasando de per si o mundo inteiro. Mesmo em meio aos caos, as guerras individuais continuavam nos seres e na busca desesperada das nações pela posse de bens materiais e supremacia, que fatalmente levou à Segunda Guerra Mundial. Este período foi crucial para acelerar a desumanização. Poucos aprenderam com tão grandes dores. Ao contrário, acirrou-se a disputa entre homens e mulheres, elas querendo igualdade social, a que tinham direito por ser filhas de Deus e cidadãs, se perdiam na guerra entre os sexos, desorientadas. Diante deste cenário, o mundo se desagregou. A família já não podia mais concorrer com os meios de comunicação. E o planeta Terra entrou em um declínio moral, em completa desconexão com as tecnologias que avançavam. Finalmente, chega o terceiro milênio. A evolução de milhares de séculos em lentíssimos passos ao longo de milênios aconteceram num curto espaço de tempo de meio século. No entanto, o espírito não predominou. Olhamos para o cenário da Terra hoje e constatamos que o aparato tecnológico fomentou mais e mais o afastamento entre as pessoas, aguçando o bem-estar para ter e desconectando-se do ser. A tecnologia, as ciências têm cumprido seus papéis.
ainda que nem sempre sejam por motivos virtuosos. Ainda assim, não existe nada neste planeta, de uma forma geral, que se preocupe com os passos que devem ser dados rumo à regeneração, totalmente bom ou mal. O que determina a periculosidade é a forma como se usa essas tecnologias. Todos têm livre-arbítrio e podem determinar o que fazem com os recursos que estão à disposição. Enquanto seres usam a tecnologia para o bem, para a fraternidade, outras a usam para destruir pessoas, lares, corroer as bases da moralidade, matando física e psicologicamente pessoas, espalhando o desespero, a corrupção, sem noção do tamanho da dívida que contraem para si mesmo diante da justiça divina. Calou-se. Explicitava sua emoção e compaixão nas lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. O irmão Horácio tomou o lugar que a emoção impedia o palestrante de continuar. Conhecia-lhe as dores mais profundas e, apesar do grau de evolução que alcançara, não se dispusera a seguir a mundos mais evoluídos, porque tinha na Terra, ainda presos ao materialismo e ao orgulho, seres que lhes eram caros ao coração. Antes que o irmão Horácio pudesse começar a se pronunciar, foi interrompido pela intrepidez do jovem Nicolas. Senhor, sem ser prepotente, apesar da bela e coerente palestra que nos deu o senhor Sebastião, nada nos foi apresentado que constituísse alguma novidade. Não reconheço o lugar. Por que nos trouxeram aqui? Tanto Mário quanto Horácio sorriram discretamente da impetuosidade do jovem médico. Meu irmão, respondeu Mário, já vieste aqui inúmeras vezes. Eu? Como assim? Eu nunca vim aqui. Eu não conheço esse lugar. Eu não me lembro de nada. Não em corpo material, mas durante o sono do corpo físico e espírito, explicou Horácio. Viestes muitas vezes. Não se questiona você sempre das lembranças de sonhos que são tão reais e por vezes responde aos seus questionamentos internos, ofertando sugestões e pelas quais você pode acatar ou não para soluções de diversos problemas complexos, especialmente na sua área profissional? Ruborizado, Nicolas respondeu. Sim, é verdade. Vez por outra vem ideias do nada que sequer questione. Por ser incoerente, eu as ponho em prática. Mário continuou. Por que você dá tanta importância à dor dos outros
levando-as para a sua cama e ficando exausto. Um pouco constrangido, ele respondeu: eu sei que sou um empata, nasci assim. Ponho-me no lugar das pessoas que sofrem e sequer têm ideia do porquê. Não têm conhecimento de que as ferramentas para a cura estão dentro e não fora delas. Definistes bem o seu sofrimento, meu amigo. Você pratica misericórdia porque conhece as dificuldades de lidar com os próprios porões. Alguns dos que aqui se fazem presentes agem de maneira diferente? O não ecoou uníssono da pequena plateia. Ramiro foi o primeiro a se manifestar. Escondo isso como um segredo inviolável, porque fomos treinados para assim fazê-lo. Não nos envolvermos com os problemas dos pacientes. Até entendo que não temos condições de nos envolvermos em todos os casos, mas alguns são tão complexos, tão sofridos, tão difíceis. Afinal, somos seres humanos. Minha forma de agir escandalizaria meus colegas, então me cala. Alguns colegas têm a capacidade de seduz, separam com maestria o profissional do homem. Muitos ingressam na profissão por status e dinheiro tão somente. E isso me dá uma tristeza enorme, um vazio, uma falta de compreensão de por que assim o é. Parece que nós sofremos do mesmo mal, colega, manifestou-se Mário com bom humor. Será essa a razão de termos sido convidados para sermos curados por alguma técnica nova? E sorriu. Todos sorriram e Horácio também, se propondo a explicar. Sim, este é um motivo de estarem aqui. Centenas de profissionais da mesma área de vocês estão se perguntando a mesma coisa. O Mestre Jesus disse: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Os que estão numa fase elevada de espiritualização são os escolhidos, ou aceitam o convite feito. Continuou Horácio. Estamos em um momento no planeta Terra onde cresce exponencialmente as doenças psicológicas, sendo a raiz de todos os problemas das doenças somáticas, onde quase nunca se faz a cura, porque a causa não está no corpo físico. Este apenas reproduz os estados espirituais e psíquicos, sobretudo quando falamos de doenças autoimunes. Há muito estamos estudando e tentando sensibilizar mais profissionais, mormente na área da saúde. Estimamos que dentro de curto espaço de tempo, que uma a cada 2 pessoas passará por transtornos mentais de forma grave, como depressão,
despersonalização, esquizofrenia e outras patologias que os irmãos bem conhecem. Quando a humanidade caminhava a passos largos para a bancarrota, o Pai enviou o Mestre Jesus para exemplificar a paz, a fraternidade, os caminhos da luz. Poucos entenderam. Dava muito trabalho segui-lo. As leis das quais aquele profeta, aquele rabino falava, eram ou aparentavam ser praticamente impossíveis de serem cumpridas. A sociedade do contexto nessa época cultuava deuses de pedra que tudo permitiam, sendo como base a troca material de oferendas. Pagar o dízimo e assumir uma postura piedosa e honrada em público lhes garantiriam, segundo as suas crenças infantis, uma vaga no céu. Mais de 2000 anos depois, se encontra a maior parte da humanidade a adorarem ídolos e falsos profetas a fim de poderem trilhar pela porta larga da vida. Não escutam, de forma alguma, dentro dos egos dilatados e doentes, as palavras dos que tentam viver dentro dos preceitos de valores virtuosos. Anda a humanidade às cegas, dando lugar às forças das trevas, por não acreditarem que elas existem. Péricles, mais uma vez impaciente, se manifestou. Deus, que é perfeição, onisciente, onipotente e onipresente, deixaria de ser se impusesse sua vontade. Mas Deus não pode destruir o mal cortando-o pela raiz? Pacientemente, o venerável Senhor explicou. Ele deu a cada um de seus filhos, em todas suas moradas, o livre-arbítrio. E se ele impedisse, interferisse, fizesse aquilo que cada um deve fazer para o seu crescimento, o livre-arbítrio deixaria de existir, transformando os seres humanos em marionetes, como os deuses do Olimpo grego. Enxergar Deus sob a perspectiva da nossa humanidade é inverter a verdade de que fomos criados para alcançar a perfeição relativa. Ele nos ama incondicionalmente e todos têm o direito de escolher o caminho a trilhar. O que ele faz constantemente é nos mostrar o caminho correto da evolução. Agora, optar pelo mal, quando o bem é do conhecimento de todos, é responsabilidade individual e intransferível. E o perdão do pecado que é apregoado pelo mundo inteiro?
não existe? Uma voz se levantou dentro do grupo. Meu irmão, Deus não precisa nos perdoar porque nunca se sentiu ofendido com nossas atitudes. Ele vê seus filhos como seres infantis que dia mais, dia menos irão entender e crescer. Tenhamos a certeza que diante do Pai somos responsáveis por nossas dívidas e, como disse o Mestre Jesus, ninguém chegará ao Pai sem que não tenha pagado até o último ceitil. E assim é. Se plantar é opcional, a colheita é obrigatória. Todos bebiam e processavam a sabedoria.